Com a pandemia, infelizmente, muitos postos de trabalho foram fechados em todo o Brasil. Na região metropolitana de Campinas, esse número chega a 33 mil no primeiro semestre desse ano. E sobre esse assunto, a gente conversa com a economista Elaine Rosandiski, do Observatório da PUC Campinas, que traçou um perfil dos setores mais atingidos. Muito boa noite, seja bem-vinda ao Jornal da VTV. Realmente, muitos setores foram prejudicados por conta dessa pandemia do coronavírus. E quais são esses setores mais atingidos em relação à queda nos empregos? Muito boa noite. Então, os setores mais atingidos no primeiro momento foram os setores de comércio, né, que é esperado que esse segmento no primeiro momento sofra impacto, porque o isolamento social impede que as pessoas consigam realizar suas compras, e os setores de serviços. Quando a gente olha para os setores de serviços, nós estamos muito próximo do que seriam os serviços de alimentação, que é o primeiro foco, que é o serviço de atendimento às pessoas, né? E na sequência disso, você também tem todo um segmento industrial que também sofre as consequências. Então, nós podemos dizer que toda a economia foi impactada por essa medida que nos pegou de surpresa, ou mais ou menos de surpresa, né? Mas tivemos que ter uma situação de isolamento social e que, de alguma forma, impediu que a demanda se ocorresse na economia. Agora, Eliane, apesar desse alto número de demissões, a flexibilização dos contratos de trabalho e essa questão da MP, tudo isso ajudou a poupar, pelo menos, alguns empregos? Não, exatamente, porque eu falei no início, né, eu falei anteriormente, de que essa era uma medida, o que aconteceu não foi nenhuma novidade, porque a pandemia, ela começou nos países asiáticos, foi para a Europa e chegamos por último. Quando chegou por último, nós já tínhamos uma ideia de que o enfrentamento iria colocar a economia numa situação de risco, de ameaça e de uma crise. O governo, de alguma forma, teve algum tempo aí para tentar se preparar e encontrar algum tipo de solução para isso. Num primeiro momento, a gente destaca que foi feito o auxílio emergencial, que é aquela bolsa, que é aquele auxílio para os informais e tudo mais, né? O auxílio de R$600, e também uma tentativa de proteger empregos, que foi a MP 396, que agora virou lei, né? E que permite uma flexibilização dos contratos. Essa flexibilização passa pela suspensão total das atividades do trabalho, ou uma flexibilização de 25%, 50% ou 70% da jornada de trabalho, né? E com um correspondente, como é que o governo entra nessa história? Dando um proporcional aí do fundo do seguro-desemprego. O grande problema dessa medida é que o teto dessa compensação é o seguro-desemprego, que está em torno de R$1.800. Mas, de alguma forma, ela tem aí alguma proteção ao trabalho. As nossas estimativas é que em torno de 42%, 45% do emprego formal, de alguma forma, está aderido a esse tipo de flexibilização, ou ele está sendo mantido um pouco por conta disso. E o número que mais me chamou a atenção é que nós teríamos aí em torno de 40% ou 150 mil postos de trabalho com a suspensão dos contratos. Isso dá um impacto forte. Agora, em relação a essa retomada econômica, né? A gente sabe que cada região está caminhando de uma forma para a volta das atividades econômicas. Qual é a expectativa? Olha, cada região, a expectativa, nós estamos aí numa situação que eu diria que a gente está numa situação muito complicada. Por quê? De alguma forma, os municípios, eles ficam numa situação difícil porque eles precisam da renda dos impostos. De alguma forma, o setor de serviços é uma fonte importante para o município. Então, de alguma forma, há uma pressão muito grande para flexibilizar e para a retomada dessas atividades. Mas, ao mesmo tempo, os indicadores
sanitários ainda não dão uma confiança para essa retomada. Então, o grande problema é que muitas vezes se antecipa uma flexibilização das atividades e tem que voltar atrás por conta de uma retomada aí dos casos e isso ter sido prematuro. E por que que isso acontece? Porque nós não conseguimos, ou o governo federal não conseguiu fazer um programa que garantisse uma manutenção da renda. Ele está garantindo manutenção de emprego, mas a manutenção da renda, que seria um elemento importante para garantir que as empresas ficassem no isolamento, sem perder tanta demanda, e mesmo a proteção às empresas, porque a gente sabe também que pequenos empresários são os que estão mais sofrendo, né? As pequenas empresas de comércio e serviço são as que estão mais sofrendo na pandemia, e isso vai deixando num limite aí que há uma pressão para retomar, mas uma pressão prematura para a retomada dessas atividades. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da VTV. Uma ótima noite. Para todos vocês também.